Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando início ao primeiro trimestre do ano de 2022 e com relação, no que diz respeito aí às lições bíblicas, nós vamos estar estudando acerca da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, em tempos onde as verdades são tão relativas, nós vamos estar nos debruçando acerca de uma verdade absoluta. A palavra, ela é uma verdade absoluta. A palavra é o próprio Cristo, e Cristo é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra como uma verdade absoluta, ela tem esse poder de ser a nossa regra de fé e prática, porque essa palavra é fundamentada em Deus, no próprio Deus. A Bíblia é, de fato e de verdade, um manual do Criador para a sua criação, o manual da vida, do Criador para a sua criação. Então a Bíblia não é simplesmente um livro direcionado para um ambiente judaico-cristão, que, diga-se de passagem, é nesse ambiente onde a Bíblia é mais honrada, mas para além dessa intenção de alcançar esse ambiente judaico-cristão, a Bíblia ela é universal. Ela é, como já dissemos, um livro, um manual do Criador para toda a criação. Então, a Bíblia, pelo fato de ter esse fundamento em Deus e ter Deus como seu garantidor, o que acontece com a Bíblia é que desde o primeiro momento, onde o Espírito Santo inspirou os autores originais, os escritores originais, inspirou com as palavras e garantiu que essas palavras elas fossem registradas da forma como estava no coração de Deus, esse próprio Deus também tem garantido com que no transcurso das gerações, na transposição das gerações, mesmo com todos os pensamentos geracionais, os modismos geracionais, a Bíblia ela tem se mantido fiel, porque o garantidor dela é o próprio Deus, e o Senhor tem sustentado aí essa palavra, mesmo em meio aí a uma multidão de fogueiras de controvérsias, que são ateadas no sentido de chamuscar a palavra, de corromper, de impactar a veracidade dessa palavra, mas o que a gente percebe claramente é que a Bíblia se mantém sem o mínimo cheiro de queimado por conta da fogueira das controvérsias. Então, glória a Deus por esse manual poderoso que tem sido um instrumento libertador, um instrumento transformador, Todas as vezes que a Bíblia ela encontra um ambiente favorável, ela promove profundas transformações, e a gente vai pensar um pouco aí acerca desse poder da palavra de Deus. A introdução vem trazendo aqui algo que nós já comentamos, dizendo que a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. O primeiro tópico fala sobre a origem da Bíblia e a revelação divina, Nós, pensando ainda nessa questão da veracidade da palavra, da veracidade da Bíblia, da forma como ela foi constituída e como ela tem sido mantida pelo poder de Deus, nós podemos perceber aí alguns levantes de alguns grupos, que tentaram aí desmerecer essa autoridade da palavra como regra de fé, do povo de Deus. Nós temos a questão aí da posição liberal. Uma posição liberal é uma posição que tem se levantado aí, e alguns teólogos que defendem essa posição
dizem que a Bíblia ela não é inteiramente a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus está inserida numa composição maior, mas a porção genuinamente de Deus ela é menor. E a gente sabe que isso é uma falácia, é uma tremenda mentira de Satanás. E aí, em oposição a essa posição liberal, levantou-se a posição neo-ortodoxa, né, que já luta contra essa questão da Bíblia apenas conter, né, da Bíblia apenas conter a palavra de Deus e não ser integralmente a palavra de Deus. Então essa posição neo-ortodoxa, ela também, por mais que ela tenha tido boa vontade em se levantar contra o liberalismo, a posição liberal, ela também peca no sentido de que, para a posição neo-ortodoxa, a Bíblia ela só passa a ser a palavra de Deus quando alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Então, quando há esse toque, esse encontro experimental, essa experiência da pessoa com Deus, quando se estabelece uma atmosfera diferente, aí então, para essa posição neo-ortodoxa, a Bíblia passa a ser, naquele momento, a palavra de Deus. Mas nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus em todas as circunstâncias. E então, em oposição a essas outras duas posições, foi levantada a posição ortodoxa, que é a que nós acreditamos, que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus inquestionável em toda e qualquer circunstância. Tá bom, queridos? Então nós vamos aqui pensar um pouco nesse primeiro ponto da revelação divina. Nós sabemos que Deus ele tem uma multiforme capacidade de se revelar, de se dar a conhecer ao homem. De várias formas, Deus sinaliza ali através de revelações a sua existência, né? E na maioria das vezes de uma forma muito clara e evidente, mas nós sabemos também que há um endurecimento do coração, há uma interrupção do entendimento, um bloqueio no entendimento, né? O próprio Deus desse século cegou o entendimento para que as pessoas não pudessem captar essa revelação que é tão óbvia, que é tão clara, né? A palavra de Deus no Salmo 119, no versículo 130, diz que a exposição, o salmista diz, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Né? A Bíblia, ela dá luz e entendimento aos simples. E é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão simples que para alguém compreendê-la, é fundamental que esse alguém se faça como criança, né? Com o coração puro de uma criança, dada a simplicidade da palavra de Deus. Então, é uma mensagem muito clara que muitas pessoas acabam declarando, né? Uma desculpa que a gente pode, entre aspas, chamar de desculpa esfarrapada, né? Muitas pessoas dizem que não lerem a Bíblia porque não conseguem compreendê-la. Mas o fato é, as pessoas não leem a Bíblia porque a compreendem muito bem. A Bíblia é muito clara nas suas pretensões, né? Tudo o que Deus quer que o homem tome conhecimento de imediato está claramente estampado ali na palavra de Deus e basta um primeiro contato para que a pessoa compreenda. Mas como as pessoas não gostam de serem confrontadas e a verdade da palavra, essa verdade nua e crua, ela traz esse confronto, né? Ela fustiga a natureza humana, então as pessoas elas vêm com mil desculpas no sentido de evitarem aí o contato com a palavra de Deus. Então nós temos aqui, dentro da nossa lição, no subtópico 2, né, do primeiro tópico ainda, nós temos a questão da revelação geral, né? A revelação geral, ela pode ser subdividida ali, ela pode se manifestar em 3 ocasiões distintas. Na história, a revelação geral, ela pode se manifestar e ela se manifesta na história, nos acontecimentos dos fatos,
nos acontecimentos das narrativas proféticas, as profecias se cumprindo e a história declarando cada vez mais intensamente a veracidade dessa palavra, desse Deus que é o garantidor dessa palavra. Então, os acontecimentos históricos, as ramificações da ciência, comprovando através da arqueologia e de tantas coisas afins, comprovando que a veracidade da narrativa bíblica. Nós temos também a questão da revelação geral no universo. O próprio Salmo, nós temos aqui o Salmo 19, ele nos mostra claramente, aqui essa revelação dada à humanidade através da natureza, quando o salmista Davi, ele diz aqui, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, ao olhar para os céus, ao contemplar o firmamento, notadamente se vê ali uma revelação do Criador, uma revelação daquele que criou e que sustenta essa criação. Então, mesmo em terras longínquas, onde a palavra escrita ainda não chegou a alguns povos, em regiões remotas, povos que não tiveram acesso ainda à palavra de Deus, esses povos, eles podem sim ter uma revelação de Deus através da própria natureza, ao contemplarem os céus, e o firmamento, porque os céus e o firmamento anunciam, como diz o salmista, manifestam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. E aí o verso 2 diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então a gente percebe aqui, através do verso 2, uma pregação continuada, uma sucessão, dia após dia, noite após noite, uma pregação que não cessa, que é contínua, Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos aqui o verso 3 dizendo o seguinte: sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então nós temos aqui uma mensagem, embora seja muito clara, é uma mensagem silenciosa, A mensagem da natureza, ela é clara, mas ela é silenciosa, Sem fala, sem linguagem, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, Nós percebemos que a envergadura, o quanto essa mensagem abarca, ela vai até os confins da terra. Então, ninguém, na verdade, deixa de ter ali a oportunidade de viver, alcançar essa revelação de Deus. Mas como nós já comentamos aqui, muitas vezes as coisas não são tão simples, A dureza do coração, a corrupção humana, a cegueira do entendimento, a falta de sensibilidade, existem muitas coisas que embarreiram, essa questão da capacidade do homem de entender os sinais de Deus. Eu me lembro daquela passagem que fala quando Jesus ali estava com os seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Jesus, ele pergunta o seguinte: o que os homens dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo acerca de mim? E aí os discípulos começaram a dizer: olha, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí Jesus então pergunta: e vocês, que são os meus discípulos, que estão próximos a mim, quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro, ele se antecipa, ele diz assim: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele diz a Pedro: olha, bem-aventurado sois, Simão Barjonas, porquanto não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi o Pai que está nos céus. É como que se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro: olha, Pedro, na verdade,
você só pôde dizer que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a partir de uma revelação que você teve do Pai. Se você não tivesse tido essa revelação, você pensaria acerca de mim como os outros pensam, que eu sou Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas. Então foi a partir dessa revelação. E, queridos, é fundamental nós entendermos que a revelação de Deus, ela é muito importante, é muito preciosa nessa capacidade do homem de perceber, né? Quando os olhos, as escamas dos olhos caem, quando nós recebemos uma porção do colírio do céu nos nossos olhos, a gente percebe com tanta clareza, a ponto de se perguntar, mas como eu não pude enxergar isso antes, né? Como eu não conseguia enxergar tão óbvio, tão claro, mas entra também aí o fato dessa revelação de Deus, essa revelação que se dá de uma forma especial, como é aqui o terceiro ponto do primeiro tópico, né? A questão da revelação especial. Então a gente tem aí como a base da revelação especial, nós temos a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, né, onde o Senhor ele se dá a conhecer de uma forma mais a miúde, e nós, pela palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai entendendo, as coisas vão se descortinando diante de nós. E essa revelação especial, no caso aqui a palavra de Deus, que é Cristo, né, me fez lembrar de uma história de um certo rapaz que abriu a porta ali que dava para o seu quintal, e quando ele olhou para o quintal, ele se deparou com alguns passarinhos que estavam ali se alimentando, com os bichinhos da terra, com alguma coisa, né, que eles encontravam ali. E aquele rapaz, então, ao olhar aqueles passarinhos, aquele rapaz teve uma ideia. Ele foi na cozinha, pegou ali um punhado de arroz da panela, e a ideia dele era jogar esse arroz para os passarinhos, para que aqueles passarinhos pudessem se alimentar com um alimento de melhor qualidade. E aquele rapaz, quando ele chega ali na porta e ele lança o arroz, aquele movimento dele assustou os passarinhos. E os passarinhos, eles voaram, né? E aquele rapaz ficou ali indignado, dizendo, olha, mas eu só queria que vocês se alimentassem, que vocês tivessem um alimento de melhor qualidade. Ah, se eu pudesse, e aí ele pensando, se eu pudesse me transformar num passarinho, eu ia fazer vocês entenderem claramente que o que eu queria era ajudá-los. E, de certa forma, guardando as devidas proporções, foi exatamente assim que Jesus fez, né? Ele veio, ele se fez homem, ele veio habitar entre nós para que essa revelação especial, ela pudesse ser mais clara, mais inteligível. Não queremos aqui com isso dizer ou invalidar a questão da revelação geral, da forma como Deus se manifesta na natureza, como Deus se dá a conhecer através da história, como Deus se dá a conhecer na própria constituição humana, que é um dos vieses também da revelação geral, que é o próprio ser humano. E aqui a gente pode entrar naquela questão teológica dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que fazem parte do caráter de Deus, da essência de Deus, mas que ele compartilha para com o ser humano, a bondade, o amor e tantos outros sentimentos que são de Deus, são da essência de Deus, mas Deus compartilha com o homem. E existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles que só a Deus pertencem. A onisciência, a onipresença, a onipotência, são tipos de atributos que só Deus tem. Mas com relação a esses atributos comunicáveis, aqueles que Deus transfere a nós, quando nós então, mesmo tendo a questão da corrupção por conta do pecado, da degeneração, da mudança dessa essência, da essência original, para uma mudança decaída, mesmo com todas essas marcas, né, que prejudicam, ainda assim nós podemos, ao olharmos para o homem,
nós podemos ter uma revelação de Deus, por conta dessas coisas que estão no homem, né? Desses traços do caráter de Deus que estão no homem. É claro que depois que o homem se rende a Cristo e que o Senhor vem fazer morada, essa essência, a partir do novo nascimento, ela vive uma regeneração, né? Ela vive uma regeneração. Então existem várias formas, irmãos, de Deus se revelar. Existem aquelas revelações que são tão especiais que a gente pode chamar de revelação pessoal, onde Deus, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo no caminho de Damasco, uma revelação tão especial, mas tão especial a ponto de ser pessoal, né? Do Senhor mesmo ali se mostrar a ele, através daquela luz tremenda. E em tantos outros momentos, em tantas outras ocasiões, talvez você mesmo aí, de repente, tenha alguma história para compartilhar acerca de uma revelação especial de Deus na sua vida, que mexeu, que mudou a sua história e que lhe tornou ali essa pessoa tão apaixonada por esse Deus que tem se esforçado, que tem perseverado, né, em fazer com que cada vez mais a humanidade possa reconhecer essa verdade, abraçar essa verdade e viver a partir desse manual de fé, de regras e práticas, que é o manual que nos traz a verdadeira felicidade, né? A palavra de Deus. Então nós temos aqui no tópico 2 a questão das evidências da autenticidade da Bíblia, e com relação à questão da constituição, da composição bíblica, a forma como ela foi inspirada, né? Todas essas coisas nós vamos trabalhar um pouco mais à frente em outras lições. Teremos lições específicas acerca da inspiração verbal e plenária da Bíblia. Nós teremos a oportunidade de nos aprofundarmos aí nessas questões, né? Aqui no tópico 3, fala acerca da mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia, né? A nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Então, na Bíblia estão todas as respostas, todas as estratégias, todas as dicas de conduta para que a gente tenha um relacionamento apropriado com Deus e com o nosso próximo, né? Nosso próximo. Então, é fundamental, queridos, que a gente tenha essa consciência. A Bíblia tem respostas para todas as nossas dúvidas. A Bíblia tem uma forma de extinguir todas as nossas inquietações. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, não há uma dúvida que não possa ser dirimida pela Bíblia. Quantas vezes nós tropeçamos, quantas vezes nós vacilamos e nos decepcionamos por conta das nossas escolhas, por deixarmos de antemão, antes de qualquer ação nossa, buscarmos aí o respaldo da palavra, e em buscarmos o respaldo e em nos submetermos à autoridade dessa palavra sobre a nossa vida, com certeza, erros que de repente cometemos ou cometeremos, provavelmente nós não iremos cometer, se a Bíblia for essa nossa bússola, esse nosso norteador. A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia, o poder da palavra de Deus, né? Esse poder transformador, como nós falamos, esse poder que quando encontra um ambiente favorável, um ambiente de fé, esse poder ele opera transformações
das mais profundas e significativas. Esse poder que a palavra de Deus tem, ele é comparado a um martelo que esmiuça a pedra, ou seja, o coração mais duro que seja, o coração mais rochoso que seja, não suporta e se rende ao poder dessa palavra. Essa palavra é como uma dinamite, né, capaz de esmiuçar toda a estrutura de um coração fechado para Deus. Então, a palavra de Deus, ela é digna de nós, a cada dia, queridos, a cada dia, proclamá-la, né, para que outras pessoas possam viver e experimentar esse poder transformador. E uma dica aqui: não vale a pena, sob quaisquer circunstâncias, nós estarmos aí debatendo coisas sobre a palavra de Deus, a menos que a gente esteja se posicionando como um apologeta, como alguém que está defendendo a verdade da palavra. Mas existem algumas amenidades, algumas coisas que não levam a nada, que às vezes as pessoas ficam perdendo tempo, né? Você fica debatendo com alguém que não tem fé, com alguém que não se abre para a revelação, que não procura com sinceridade captar, receber, se deixar envolver por esse poder precioso que é o poder da palavra. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, a Bíblia é fiel, ela é digna de toda aceitação. Então nós não podemos e não devemos colocar a Bíblia debaixo de questionamentos. Aceita-se por fé. Aceita-se por fé. Não adianta. Não adianta quando a gente lê, por exemplo, a história de Jonas, que foi um profeta que foi tragado, engolido por um peixe, ficou 3 dias dentro do ventre de um peixe e depois foi regurgitado numa praia e saiu caminhando e pregando e profetizando. Aceita-se por fé. Naturalmente, essa é uma narrativa, é uma história difícil de se compreender. Mas quando a gente, através da fé, recebe isso como uma verdade, nós estamos aí, então, viabilizando a mensagem de que Deus tudo pode. Deus tudo pode. O sol parou? Naturalmente é difícil de compreender isso, mas para Deus tudo é possível. Mas o mar se abriu, o rio Jordão se abriu, da rocha verteu-se água. Naturalmente isso é inviável, mas para Deus tudo é possível. E quando nós vamos à palavra de Deus com esse sentimento de que para Deus tudo é possível, nada nos é estranho. Tudo é perfeitamente cabível e plausível. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que seja, e eu não tenho dúvidas de que vai ser esse um trimestre poderoso de muitas reflexões abençoadoras. Bom, que Deus continue lhe abençoando. Se esse tempo nosso aqui foi relevante para você, eu quero pedir para você ajudar o nosso canal. Nós estamos aí dando os primeiros passos. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Vai ser uma alegria muito grande poder interagir com você. E se você se sentir à vontade, faça aí também comentários para que a gente possa, nessa dinâmica e a cada dia aprender uns com os outros. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Amém.